Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas para quem está começando no mundo do Arduino, para quem está começando a mexer com essa plaquinha, criando seus primeiros projetos ou para quem quer começar no mundo do Arduino. Primeira coisa que tem que ficar bem clara, e talvez você vá se perguntar isso: Ricardo, você tem experiência com Arduino? Na verdade não, eu também sou iniciante e talvez eu seja até mais iniciante do que você que está aí me assistindo. Então você precisa saber disso antes de tudo. Porém, há pouco tempo, quando eu comecei a mexer com Arduino, quando eu comecei a criar meus primeiros projetos, quando eu comprei a minha placa, tudo que eu fazia relacionado ao Arduino, eu tento sempre colocar uma visão um pouco mais analítica e focada no ensino, no aprendizado. Ou seja, pensando sempre em quem vai aprender algo como eu estava aprendendo. Então, a minha visão sobre as situações, ela geralmente tem um foco no aprendizado. E por ter esse foco, eu comecei já a sentir algumas dificuldades, ver algumas coisas que realmente podiam fazer falta para quem estava começando. Coisas que eu tive dificuldade ou que eu percebi que pessoas poderiam ter esse tipo de dificuldade. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Mas sem mais conversa, sem blá blá blá, vamos começar a nossa lista de dicas. E a primeira dica, e eu acho que uma das mais importantes é: não usa nenhum tipo de emulador. O Arduino, o barato dele é você pegar a placa na mão, é você mexer nela, é você conectar componentes, é você ver LEDs acendendo, sensores funcionando, isso que é o bacana do Arduino. Então se você não tem grana para começar, espera um pouquinho mais ou quem sabe estuda alguma outra coisa agora, mas deixa para estudar Arduino quando você puder comprar uma placa e não custa muito caro. Na verdade, eu indico que você compre um kitzinho básico de componentes para você começar os seus primeiros projetos, porque não é só a placa que você vai precisar. Você vai precisar, no mínimo, de alguns sensores, de LEDs, de resistores, enfim, você vai precisar um kitzinho de eletrônica para começar a criar seus primeiros projetos, por menores que eles sejam. Então, dá um tempinho, compra o seu kit, com R$100 no Mercado Livre você consegue comprar bons kits para iniciantes, mas compra. Não faz nada em emulador. Emulador não tem graça, não tem nexo nenhum você querer estudar Arduino com um emulador. Não faz muito sentido. O barato mesmo é você ter a placa, é você pegar, é você ver, é você conectar, é você estragar alguma coisa tentando fazer um projeto. Isso que é o legal do Arduino. Então, nada de emuladores. Compre a sua placa e daí comece os seus projetos. Segunda dica. Quando você compra um Arduino, geralmente ele vem com um cabinho desses aqui junto, tá? Que é o cabinho de conexão dele, é um cabo USB, padrão A-B, uma ponta é A, outra ponta é B. E geralmente ele vem junto com a grande maioria das placas que você compra, tanto avulsos quanto em kit. Pois bem, você pode ver que o comprimento desse cabo aqui não é nada interessante. Quem tiver o gabinete embaixo da mesa, então esquece, é impossível trabalhar com um cabo desses aqui. Então, quando você comprar um Arduino, já passa numa outra loja, ou na mesma loja que você comprar, se tiver, você compra um cabo USB, daqueles de impressora, que tem 1,80 m ou 3 metros, se você tem o seu gabinete, sei lá, escondido no teto da casa. Mas enfim, compra um cabo de impressora para você ter um cabo que seja suficientemente grande para ligar lá no seu gabinete, deixar ele ligado e trazer a ponta dele para cima da sua bancada de trabalho. Assim vai ser mais prático de você montar. Porque quando você começar a montar os projetos, que começar a usar a protoboard para conectar os elementos, os componentes, esse cabo aqui vai ser muito ruim de trabalhar com ele. Ele não tem o alcance mínimo necessário para você trabalhar. Então, já sai da loja, já compra um cabo de impressora e leva para casa, que vai ser muito mais cômodo para você trabalhar. Terceira dica, se você não quiser gastar com isso, mas você mesmo pode fazer, é barato, é simples de fazer, uma base para o seu Arduino. Tá? Eu fiz uma base de acrílico aqui, é um pedaço de acrílico, 4 furos, 4 parafusos para prender a sua placa. Entre o acrílico e o Arduino eu coloquei um pedacinho de EVA, porque o EVA permite que aqueles pontos de solda fiquem fixos e não fiquem em contato com uma superfície sólida, evitando assim que algum ponto de solda seja rompido com o passar do tempo. Essa base aqui você pode fazer com qualquer pedaço de plástico isolante, algo que sirva como EVA aqui no meu caso, para não deixar a solda diretamente em contato com uma superfície sólida que possa danificar sua placa. E essa base aqui ela é muito importante pelo seguinte: você vai estar mexendo com o seu Arduino, sempre você vai estar pegando, você vai estar largando ele, você vai estar mexendo ele em cima da sua mesa.
e com isso você pode acabar acelerando, digamos assim, o desgaste ou até mesmo causando algum tipo de dano na sua placa no simples manuseio. Assim você já tem uma proteção a mais para proteger um pouco mais a sua placa. Então, se você tiver acrílico fácil, não pega um cartão de crédito, um cartão de banco ou qualquer outro tipo de plástico. São 4 furos, 4 parafusinhos para você fixar, e entre a base e a sua placa eu indico colocar algum tipo de superfície um pouco mais macia para que você evite algum tipo de dano nos pontos de solda da sua placa. Então, se você puder fazer isso quanto antes, eu creio que você vai aumentar um pouco a vida útil da sua placa de Arduino. A dica número 4 serve apenas para quem nunca mexeu com programação. Se você já trabalha com qualquer outra linguagem de programação, esquece essa dica. Mas se você nunca fez nada relacionado à programação, antes de começar a criar os seus primeiros programas para Arduino, faz um curso de lógica de programação. Isso vai ajudar bastante no seu aprendizado, no seu processo de aprendizado. Vai acelerar um pouco o processo de fixação e de aprendizado da linguagem do Arduino. Então, se você nunca mexeu com programação, faz um curso de lógica antes que vai ser bem interessante. Aliás, aqui no canal do RBTech tem um curso de lógica gratuito. Se você quiser, é só usar a pesquisa do canal aí, digita lógica, você vai encontrar. Se não me engano, são 7 aulas. Você pode fazer esse curso, já é um bom começo para você começar a criar os primeiros programas de Arduino já com uma noção um pouquinho melhor de programação. Então faz um curso de lógica se você ainda não mexeu com nenhum tipo de programação. E se você não tem conhecimentos de eletrônica, vai ser fundamental que você tenha algum conhecimento de eletrônica para mexer com Arduino, para montar os seus primeiros projetos. Alguma base de eletrônica você vai ter, por menor que ela seja. Então, se você não tem ainda conhecimentos de eletrônica, procura um livro para iniciantes, procura alguma série de vídeos aí no YouTube, tem muita série de vídeo bacana sobre eletrônica, mas estuda um pouquinho de eletrônica antes de começar a mexer com Arduino. Então isso vai fazer bastante diferença, vai acelerar um pouco o seu processo de aprendizado, vai fazer com que você tenha uma noção maior daquilo que você está fazendo com a sua placa do Arduino e com os componentes que você vai conectar a ela, e também pode evitar que você danifique a sua placa ou algum outro componente. Então o conhecimento prévio, básico de eletrônica pode ser um diferencial bem interessante para quem está começando no mundo do Arduino. Dica número 6, quando você comprar algum kit de Arduino no Mercado Livre ou em alguma outra loja, provavelmente junto com esse kit vai vir uma protoboard, tá? Uma placa de ensaios para você conectar os seus componentes, para você criar os seus primeiros projetos. Então você vai receber, se comprar um kit, uma protoboard. Mas eu indico que você compre uma protoboard extra, que você tenha 2 protoboards. Por quê? Sempre que você vai fazer algum projeto, sempre que você vai estudar alguma coisa, e é provável que isso aconteça bem no comecinho, você vai ter algum dos experimentos que vai ser o seu preferido. Você vai gostar mais dele por algum motivo, ou você vai querer estudar um pouquinho mais sobre ele, ou você vai querer expandir um pouquinho mais aquela ideia inicial. Então, se você tiver só uma protoboard, possivelmente você vai ter que ficar montando e desmontando aquele projeto. Você não pode, digamos assim, continuar o seu estudo, porque você tem aquele projeto que você quer continuar mexendo na protoboard. Então compra 2 já de saída, porque daí você deixa o projeto que você mais gosta montado numa protoboard, ao menos enquanto você está desenvolvendo, enquanto você está estudando ele, e depois que você se cansou, que você concluiu, que você chegou a uma conclusão sobre aquilo que você estava montando, você pode desmontar ele. Mas enquanto isso, enquanto aquele seu projeto principal está montado, você tem uma protoboard adicional que você pode continuar o seu estudo, continuar aprendendo coisas novas, estudando novos projetos. Então, não se limite a ter só uma protoboard, só uma placa de ensaios. Tenha 2, que isso vai ser muito útil. Se você tiver só uma, não tem problema, você pode estudar, mas tem essas questões que eu falei. Você vai ter um projeto que você vai querer mexer mais. Você vai querer fazer experiências extras além daquilo que você está estudando sobre Arduino. Você vai querer testar alguma coisa adicional. E ter uma protoboard adicional vai ser muito importante e produtivo para você. Além do que, logo no começo, eu tenho certeza que você vai querer explorar mais possibilidades do Arduino. E se você tiver 2 placas de ensaio, vai ser melhor ainda, porque daqui a pouco você pode fazer 2 cursos em paralelo, ler 2 livros em paralelo, criar mais projetos em paralelo. Então é importante que você tenha mais de uma protoboard para facilitar o seu processo de criação e de aprendizado. Bom, a dica número 7 também é relacionada a protoboards. E a dica que eu dou é a seguinte: faça jumpers personalizados para usar na sua protoboard. Deixa eu pegar uns aqui para poder mostrar para vocês. Olha só, eu tenho aqui alguns jumpers personalizados que eu fiz.
para utilizar em montagens de projetos para protoboard. Daí você pode observar a diferença de um projeto montado com jumpers personalizados e um projeto montado com os jumpers que você geralmente recebe junto com os kits que você compra do Mercado Livre. Em ambas as protoboards que você está vendo aqui, tem a mesma quantidade de fios, são 11 cabos em cada uma das protoboards. A diferença é que nessa protoboard de cima aqui tem só os cabos, não tem os componentes. Mas em ambas nós temos 11 jumpers conectados. Olha a diferença de limpeza do projeto, de visibilidade, de praticidade, tanto para montar quanto para identificar um possível problema ou até mesmo expandir esse projeto. Quando você usa os jumpers padrão que você encontra junto com os kits de Arduino, fica muito mais bagunçado, fica mais difícil de você trabalhar, de você entender o seu circuito. Então faz jumpers personalizados de alguns tamanhos pré-definidos para você montar os seus projetos. É fácil de fazer, eu já vou explicar para você como eu fiz os meus para que você também possa fazer e montar os seus projetos de uma forma um pouco mais limpa. Bom, para fazer esses jumpers personalizados aqui, eu fiz de 2, 4 e 10 centímetros, tá? Não fiz de muitos tamanhos. Você encontra também kits desses jumpers aqui para comprar na internet. Se você quiser daqui a pouco e tiver condições de investir, quiser comprar um kitzinho pronto, ok. Eu preferi fazer os meus pelo seguinte, é mais barato e eu posso fazer do tamanho que eu quiser, conforme eu quiser e precisar. Para você fazer como esse que eu fiz aqui, você precisa de fio sólido, ele tem que ter somente um fio no centro dele, ele não pode ser multifilamentos, ele tem que ser um fio sólido no centro da fiação e ele tem que ser de bitola 22 ou 23 AWG. AWG é a medida universal para medir espessura de fios, então 22 ou 23 AWG. Compra fio sólido 22 ou 23 AWG que você vai conseguir fazer jumpers como esses que eu acabei de mostrar aqui na protoboard. A dica, se você não encontra o fio dessa espessura para comprar em rolo, em metro, por exemplo, compra um cabo de rede, um cabo UTP ou cabo de par trançado, como também é chamado comumente. Compra um cabo de rede categoria 6, não pode ser o categoria 5, tá? Categoria 6, cabo de rede UTP par trançado categoria 6. Você abre esse cabo e dentro você vai ter 4 pares de fios entrelaçados com várias cores diferentes. Você vai ter pelo menos 5 cores diferentes, porque além do branco você tem os coloridos. E você pode, com esses fios internos do cabo de rede, fazer jumpers como esses que você acabou de ver aqui na protoboard. Então, compra 1 metro de cabo de rede categoria 6, você pode fazer um monte de jumper personalizado para a sua protoboard e seus projetos vão ficar muito mais limpos, muito mais fáceis de manipular e de identificar possíveis falhas também. Dica número 8 diz respeito à organização dos componentes. Eu sugiro, no começo agora pelo menos, que se você não tenha alguma bancada de eletrônica já previamente montada, se você é hobbyista, como é o meu caso, que você compre algumas caixas dessas multidivisórias para guardar os componentes que você usa nas suas montagens de Arduino. Essas caixas aqui são relativamente baratas, essa caixa aqui, se não me engano, ela tem 24 por 17 centímetros, é algo em torno desse tamanho. Eu comprei 2 dessas caixas multidivisórias, paguei R$10 cada uma das caixas para organizar os componentes, então fica tudo muito mais fácil, muito mais à mão. Eu precisei de 2 porque eu já tinha componentes aqui para alguns projetos de eletrônica que eu estava estudando, então eu precisei de 2 caixas para organizar tudo. Mas daqui a pouco, se você está começando, se você vai ter um kit mais básico de Arduino, uma caixa é suficiente. A única coisa que eu fiz em uma das caixas, deixa eu até mostrar aqui para vocês, é que eu removi algumas das divisórias, eu troquei algumas das divisórias aqui. Nesse caso eu removi essa parte central aqui para guardar a placa e alguns componentes maiores. Então eu tive que adaptar um pouquinho a minha caixa conforme a necessidade. Em lojas de componentes eletrônicos você já encontra caixas que têm uma divisória um pouco maior, uma média, outras pequenas. Então, como aqui na minha cidade não tem nenhuma loja de componentes eletrônicos, eu tive que fazer adaptações. Eu cortei as divisórias da caixa para adaptar conforme a minha necessidade. Mas você pode procurar em uma loja de produtos eletrônicos caixas específicas e você vai ter ela já multidivisória para você organizar os seus componentes. Dica número 9 diz respeito aos componentes pequenos. Mesmo tendo uma caixa para organizar, existem componentes muito miúdos, como, por exemplo, resistores, capacitores, principalmente os de poliéster e cerâmica, até os eletrolíticos menores um pouquinho.
Então você tem muita miudeza para armazenar e às vezes você não tem divisórias suficientes nas caixas para armazenar tudo isso de forma separada. Você não vai querer, por exemplo, toda vez que precisar de um resistor, ficar procurando um no meio de todos os modelos, todas as resistências possíveis. Por isso eu indico que você use esses saquinhos aqui, são saquinhos do tipo zip, eles têm um fechamento aqui na ponta para evitar que os componentes saiam de dentro. Eu aconselho que você use esse tipo de embalagem aqui para organizar as miudezas. Então você consegue colocar, que nem aqui eu coloquei 3, 4 valores de resistores dentro de cada um dos saquinhos e separei tudo dentro das caixas. Assim fica muito mais simples quando você precisa localizar algum tipo de componente ou buscar alguma coisa para algum projeto. Fica um pouco mais organizado. Essas embalagens aqui você encontra em lojas geralmente que vendem produtos para festa, para decoração, para embalagens, lojas de embalagens, desculpa, e até em algumas lojas de componentes eletrônicos você encontra também. E se você não tem acesso a alguma loja dessas e tem tempo para esperar, tem paciência, compra no AliExpress, você consegue comprar. Você compra embalagens com 100 desses saquinhos aqui e vai ter por muito tempo. Você pode organizar todos os seus componentes de uma forma muito prática. A dica que eu dou se você for comprar compra o de 5 por 7 centímetros, que é o tamanho mais indicado para guardar nessas caixas multidivisórias. Então, embalagem do tipo zip, 5 por 7 centímetros é o que eu utilizei aqui. E se você quiser comprar igual, atente para esses detalhes. Bom, e a minha 10ª e última dica é em relação à IDE de desenvolvimento do Arduino. Se você nunca mexeu com programação, eu aconselho que você desenvolva os seus primeiros projetos utilizando a IDE oficial do Arduino. Mas não faz mais do que 4 ou 5 projetos utilizando a IDE oficial, só até você aprender os principais comandos, ter aquela noção da linguagem. Depois abandona ela, porque ela não é nem um pouco intuitiva, produtiva, ela não é prática para você desenvolver, ela não te ajuda em nada. Essa que é a grande realidade. É simplesmente um editor de texto que deixa algumas partes do código colorido e tem uma barrinha de botões lá em cima. Além disso, a IDE do Arduino não te ajuda em nada. Eu aconselho, tá? Então se você está começando, desenvolve os seus primeiros projetos para pegar aquela base de linguagem usando a IDE oficial. Mas se você já programa qualquer outro tipo de linguagem, se você já trabalhou, se já desenvolve alguma coisa, instala a IDE do Arduino e já exclui os atalhos dela, deixa ela fora do seu campo de visão. Ela não é útil para você que já desenvolve, para você que tem aquela familiaridade com o desenvolvimento, tá? Instala uma outra IDE e usa uma IDE que realmente te ajude a desenvolver, que tenha autocompletar, que tenha uma intuitividade melhor, que realmente te traga produtividade e agilidade na hora de digitar o seu código-fonte. Então a IDE do Arduino é só para quem está começando até aprender os comandos principais e pegar a manha da linguagem. Se você já trabalha com desenvolvimento, seja qual for a linguagem, não importa, ou se você já desenvolveu seus primeiros projetos, abandona a IDE oficial do Arduino e procura uma IDE melhor que realmente te traga produtividade. Eu vou deixar aqui 3 dicas de IDE para você escolher qual que melhor se encaixa dentro da sua realidade, da sua necessidade, qual que você gosta mais de usar, e daí você testa e escolhe elas. Depois eu vou dizer qual que eu uso também. Primeira opção, você pode usar um editor, uma IDE chamada Atom, ou o Visual Code Studio, ambas essas IDEs. Quando você instala um plugin, um adicional nela, uma extensão nessas IDEs chamada Platform I/O. Tá? Você procura dentro das extensões do Atom ou do Visual Code Studio uma extensão chamada Platform I/O. Instala essa extensão e você vai ter o ambiente perfeito para desenvolver para Arduino. Então se você já usa o Atom ou o Visual Code Studio, é uma possibilidade para esses dois. Eu uso e estou familiarizado com o Sublime Text. No Sublime Text 2 não tem opção para desenvolver para Arduino. Pelo menos eu não consegui instalar e fazer funcionar, tá? Só no Sublime Text 3. Então se você usa o Sublime, já migra o que você tem do 2 para o 3, caso você use o 2 ainda. E no 3 você pode instalar 2 extensões. Uma extensão chamada Stino, que é para desenvolver para Arduino, que é a que eu estou utilizando, inclusive. Eu gostei, eu achei ela simples, só configurei alguns atalhos para enviar o código-fonte para a placa do Arduino e estou desenvolvendo com ela, achei super interessante. Mas existe uma outra extensão para Sublime Text também, chamada DevIoT. Eu vou deixar os nomes sempre na tela aqui na hora da edição, porque eu não me lembro certo se é esse nome, mas eu acho que é. Então, Stino ou DevIoT
para Sublime Text e o Platform I/O para Atom ou Visual Code Studio. Existem outras ideias que você pode usar, eu acho que o Eclipse também dá suporte para Arduino, mas essas são as com uma melhor relação de praticidade, de leveza, de facilidade de uso que eu encontrei, e eu optei pelo Sublime por eu já estar habituado com ele. Então são as 3 dicas de IDE que eu tenho para quem está aí buscando uma alternativa para a IDE oficial do Arduino. E qualquer uma dessas 3 vai te trazer uma produtividade, uma agilidade maior na hora de digitar o seu código-fonte. Então lembra, IDE do Arduino é só para quem está começando, pegar a manha da linguagem. Depois que você já mexeu com programação, abandona ela, porque você só vai se estressar usando a IDE oficial. Tá? Esse é um conselho aí de quem já mexe há alguns anos com programação e caiu lá dentro da IDE do Arduino para desenvolver alguns códigos e acabou se frustrando muito com o ambiente que encontrou lá. Então, procura uma alternativa que você não vai se arrepender. Bom, pessoal, essas foram as minhas 10 dicas para quem está começando aí no mundo do Arduino. Sempre tem mais coisa que a gente poderia falar aqui, talvez o vídeo até tenha ficado incompleto sob a ótica de algumas pessoas. Mas enfim, foram essas as principais percepções que eu tive quando comecei a mexer com Arduino, e eu espero que essas dicas passadas aqui ajudem você que também está pensando em entrar no mundo do Arduino, ou que já começou e está daqui a pouco meio perdido, ou buscando solução para algumas coisas que acontecem para quem está começando aí nessa área. Eu espero que essas dicas que eu passei aqui sejam úteis e que realmente você possa utilizá-las da melhor forma possível. Se você gostou do vídeo ou se não gostou, ajuda a avaliar o nosso trabalho clicando em gostei ou não gostei aqui embaixo. Sinta-se à vontade para fazer a sua avaliação. Se você tiver alguma crítica, alguma dúvida, alguma sugestão sobre o que foi falado aqui ou sobre Arduino, deixa aqui um comentário logo abaixo para a gente discutir. Eu estou pensando em fazer aulas de Arduino, como eu mencionei no começo do vídeo. Eu comecei há pouco tempo a mexer, mas tudo que eu faço eu tento trazer para o ambiente de aprendizado. Então, mesmo tendo começado há pouco tempo, já tem alguma coisa que eu poderia ensinar. Daqui a pouco, se você acha interessante a ideia de montar um curso, de montar um cronograma em cima de Arduino para iniciantes, por exemplo, ajuda, comenta aqui, deixe suas sugestões, participa, interage com o nosso canal, que a sua opinião é muito importante para nós. E se você quiser ajudar a divulgar o nosso trabalho, se você gostou do vídeo ou de outros vídeos que você já viu aqui, ajuda a indicar o nosso canal para os seus amigos, compartilha nas redes sociais, que isso é muito importante para o nosso trabalho. No mais, muito obrigado por estar nos acompanhando e até um próximo vídeo.